hoje nós vamos falar sobre os 8 desperdícios do Lean Manufacturing. Tem um estudo que cerca de 40% do tempo gasto em um processo é considerado desperdício, ele não agrega valor. São questões que são não necessárias e por isso não agregam valor. São diversas formas de desperdícios existentes e a gente vai ver alguns deles aqui. Houve um estudo realizado, publicado por pesquisadores no Energep 2012, falando do pessoal do Rio Grande do Sul, dos principais desperdícios de uma organização. 38% tem problemas com layout, são desperdícios de layout, 47% das empresas têm defeitos de produção frequentes e 42% das empresas têm alto custo de retrabalho. Primeiro desperdício, vem comigo. Primeiro deles, processamento impróprio. Processos realizados que não agregam valor. Uma atividade que você faz que não agrega valor sobre a ótica do cliente ali no final. Como identificar? Reflita no seu processo o que realmente é necessário ser feito e o que não. E por fim, verifique a possível eliminação das etapas irrelevantes. Ferramentas para auxílio, mapeamento do fluxo de valor, fluxograma, o VSM, ele permite que o processo seja visto de forma a identificar o que é valorizado pelo cliente. Então, o fluxograma ou o VSM, que é uma versão mais completa, mais complexa, mais elaborada, mais detalhada de um fluxograma, ele permite que a gente tenha essa visão e comece a ver como é que está o processo dentro daquela organização, o que está agregando ou não, ok? Então esse é o primeiro desperdício, é fazer o que não agrega valor sobre a ótica do cliente. Qual que é o segundo desperdício? Produção excessiva. Produzir demais é um grande desperdício. Lembra que cada produto produzido gera custo, um custo tremendo, custo de mão de obra, custo do processamento. Então, quando você produz mais do que deve, você estoca dinheiro, é tipo isso. E estocar dinheiro pode ser um grande risco, pode faltar capital de giro depois e é um grande problema. Então, o sistema Lean Manufacturing, ele prioriza, ele direciona para que você produza apenas aquilo que é necessário. Gaste a sua energia, gaste o seu dinheiro fazendo apenas aquilo que já tem destino. Senão você vai gastar energia, vai guardar as coisas e depois pode sair de linha. Quem nunca comprou aí uma roupa em promoção? Roupa em promoção é produção excessiva. Cara, a empresa produziu aquela quantidade tremenda para poder atender a demanda do inverno ou do verão, fez produção excessiva e depois não atendeu ou não escoou como deveria. Aí o que tem que fazer? Queima de estoque, gira, zera tudo para poder trazer esse dinheiro de volta para a empresa e retornar as produções para o outro ciclo. Então, produção excessiva é um outro problema. Outro problema, o estoque, de forma geral, seja ele no início do processo, seja ele no meio do processo ou no final do processo, que até se encaixa um pouco com a produção excessiva. Estoque é dinheiro, estoque parado é dinheiro parado. Estoque normalmente está parado, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. O que as indústrias automobilísticas fazem? Fala-se muito do just in time, você fazer tudo na hora certa, no momento certo e tal, e aí prega no just in time o estoque zero. Estoque zero é muito bonito na teoria, mas na prática, para que serve o estoque? O estoque serve para poder nivelar a produção em momentos de pico. Eu tenho um estoque aqui porque eu sei que, final de semana não vai ter produção, então eu vou consumir esse estoque. Ou vou fazer um estoque aqui porque eu sei que daqui a pouco vem o inverno, vai ficar em baixa, e eu preciso do estoque para equilibrar no pico de baixa. Então o estoque serve para isso. As indústrias automobilísticas, elas terceirizam o seu estoque. Então elas minimizam o estoque próprio, mas elas têm fornecedores, muitas vezes na mesmo site, outras empresas, que botam lá. Então, eu já fui na Mercedes aqui em Juiz de Fora, na época elas tinham um controle de estoque muito grande, era para-choques. A empresa que eu fui, a terceira, a Mercedes e a terceira. E tinha uma empresa francesa que oferecia os para-choques. Então a Mercedes, ela não ficava com os estoques, não. Mas a empresa francesa estava cheia de estoque lá para absorver as necessidades da Mercedes na hora que fosse necessário. Então, são estratégias que as empresas usam. O fato é, estoque é problema, ok? Outro desperdício, transporte, movimentação.
Transporte relevante de materiais, equipamentos e cargas. Por isso o layout de uma organização é tão importante. A gente tem que pensar assim, o produto chegando aqui, o fluxo funcionando, estoque final, saída, expedição e saindo aqui. Linha reta, seria lindo, mas não é o que acontece no mundo real. A gente tem limitações físicas, necessidades particulares, problemas de terreno, de layout e coisas assim que fazem muitas vezes que os layouts das organizações não sejam tão eficientes. Então a gente tem que pensar bastante nisso, ok? Então o que a gente tem que fazer? Examinar o trajeto percorrido, se não há rotas longas que não são estratégicas, né? E se isso é feito de forma segura. Um outro ponto são movimentos desnecessários. Ações, fluxos, gestos feitos que não agregam valor ao processo. A gente identifica isso através da análise do processo para ver se tem etapas desnecessárias e para auxiliar a gente usa ferramentas de otimização de layout, tem o diagrama de espaguete também, que isso é muito bacana. Outro desperdício, e esse aí é crítico e grosseiro, é defeito e retrabalho, né? Qualquer tipo de defeito de retrabalho dentro de um processo é desperdício. Volta para fazer algum ajuste, seja falha, seja problema técnico, seja fora de especificação de cliente, qualquer tipo de retrabalho é desperdício. Então, produção defeituosa ou com necessidade de reparação. O último grande desperdício é o desperdício de tempo. É a inoperância de funcionários, máquinas e recursos no processo. Desperdício de tempo. O que é o desperdício de tempo? É o funcionário esperando a liberação para poder trabalhar. É o funcionário esperando a ferramenta correta para poder finalizar o trabalho de manutenção. É algum protocolo que ficou de ser emitido e que não deixou uma frente de trabalho operar. Desperdício de tempo. O que a gente usa para isso? Tá? Uma ferramenta chamada Takt Time, que mede o ritmo de produção. A partir da mensuração do ritmo de produção, você passa a saber se está dentro do ritmo adequado ou não, ok? Então esse é um outro tipo de desperdício. A partir desse entendimento de todos os desperdícios, fica muito claro a gente entender o que a gente precisa fazer para melhorar. O segredo de tudo isso aqui é usar o conhecimento e entender que todas as empresas têm, muito ou pouco, todos esses tipos de desperdício.